Olá, eu sou o Padre Paulo Eduardo Giacomo, pró-reitor de pastoral aqui do Unisalesiano. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre o mês de agosto, que é o mês vocacional, e a gente tem a graça aqui de receber no nosso podcast o Padre Guabiraba, que é pároco da Catedral aqui de Araçatuba. Bem-vindo, Padre Guabiraba. Desde já, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Padre Paulo. Uma alegria muito grande estar aqui. Eu é que agradeço muito o convite e a oportunidade. Muito bem. A gente tem refletido sobre as diversas vocações na igreja, Padre Guabiraba. Tenho certeza que dentro do ano vocacional proposto pela Igreja do Brasil, né, nesse ano, a terceira vez que nós estamos celebrando um ano vocacional, né, o tema Vocação, Graça e Missão, depois o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, nada mais do que justo que a gente reflita, né, sobre as diversas vocações da igreja, porque às vezes quando a gente fala de vocação, as pessoas têm uma visão um pouco mais reduzida e pensam a vocação do religioso, né, das irmãs, dos padres, né, mas é claro que o próprio documento diz que a gente tem que ter uma visão muito mais ampla quando a gente fala de vocação. Então nós temos a vocação do leigo na igreja, a gente tem a vocação matrimonial e tantas outras vocações que são vividas no segmento de Cristo, né? Seguir a Cristo nas diversas formas vocacionais dentro do movimento da igreja, isso é muito importante e enriquece, né? Enriquece a igreja. Com certeza, a igreja é uma unidade belíssima que acontece numa diversidade muito grande e necessária. E no campo vocacional, a riqueza está exatamente aí. Essas diversas maneiras de responder ao chamado de Cristo, esses diversos caminhos, todos a serviço do reino, né? As vocações diversas, né? Vida religiosa, consagrada, ministério ordenado, vida familiar, os leigos na igreja, enfim, é uma riqueza, não dá nem para a gente descrever a importância de tudo isso. É acolher com gratidão, agradecer permanentemente a Deus. Quando a gente fala de uma igreja viva, é graças a todas essas vocações que existem, né, Padre Guabiraba? Exatamente. A igreja é viva, claro, o Espírito de Deus dá vida à igreja, suscitando essas diversas maneiras, digamos assim, de responder, né, a esse chamado que Deus faz. Na verdade, as diversas vocações, e a gente acentua bem a questão da vocação leiga, da vocação matrimonial, é sempre uma resposta a um chamado de Cristo, né? E a gente não pode esquecer que, vivendo a nossa vocação, nós nos tornamos colaboradores de Cristo, né? Exatamente. E por mais que o perfil da família mude, as pessoas continuam sendo chamadas a formar essa pequena comunidade que é a família, esse começo de tudo, e isso enriquece muito a igreja, porque é aí que essa pequena comunidade que é a família que é a base, e a partir daí, né, as coisas vão acontecendo. Padre Guabiraba, a gente sabe, né, eu sou padre também, você padre diocesano, eu padre religioso, que a vocação é um processo, a nossa resposta vocacional é um processo, o chamado também é um processo, né? Cada um de nós tem uma história diferente, uma história vocacional diferente. Você é da região aqui, eu também sou da região. Conta pra gente um pouco da sua história vocacional. Acho que é importante que as pessoas que nos escutam, elas também conheçam um pouco da nossa história, para saber que nós não somos tão diferentes, né? Nossas vidas são muito parecidas, né? E Deus chama a gente onde a gente está, né? Vejam, eu sou de Lavínia, da zona rural de Lavínia, de Tabajara, o distrito de Lavínia. Hoje eu estou com quase 54 anos, 27 anos de padre. No fim do ano, se Deus quiser, eu faço. E quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu pensei em ser religioso, né, religioso de congregação religiosa, e fiz uma pequena experiência nos padres orionitas de Guararapes. Pequena, assim, de 8, 9 meses. Minha cidade. A sua cidade, exatamente. Fiquei pouquinho tempo lá, não deu certo a experiência, não foi para frente, voltei para minha casa, e aos 18 eu entrei na diocese de Lins ainda naquele tempo.
Isso em 1988. Aí continuei meu processo de discernimento, estudei história, estudei a teologia, matérias de filosofia, fui me preparando. E depois, quando eu estava já na metade da teologia, foi criada a Diocese de Araçatuba, em 94. Então, eu já fui ordenado padre na Diocese de Araçatuba, na qual permaneci até hoje, né? E então a minha vocação aconteceu assim. Eu desde pequeno, na igreja, na minha comunidade, ali em Tabajara, Lavínia, muito ligado à Diocese de Lins, os movimentos, a vida da Diocese, a minha paróquia, e me senti chamado a partir daí, né? A partir daí. Como você disse, Deus nos chama onde nós estamos, na realidade em que nos encontramos, e a partir dali é que nós vamos viver essa aventura, no sentido verdadeiro da palavra. Aventura porque vamos viver tudo aquilo que vem pela frente, tudo aquilo que Deus nos prepara. 1996, comecinho de 96, fui ordenado diácono, porque no meu tempo nós éramos ordenados ainda no último ano de teologia, né? Então, comecinho de 96 fui ordenado diácono, no fim de 96 fui ordenado padre. E aí comecei a trabalhar. Trabalhei aqui na paróquia Divino Espírito Santo da Alvorada, fica aqui perto do União Salesiano. Depois fui para Lavínia. Depois vim aqui para a Catedral, estou até hoje. Trabalhei também na paróquia Bom Jesus da Lapa. Então, o chamado acontece, nós vamos respondendo, vamos buscando a formação, o discernimento, o preparo, e depois vamos assumindo os desafios que Deus nos aponta, né? Eu lembro quando eu te conheci, foi justamente em 91, janeiro de 91, por ocasião da ordenação sacerdotal de Dom Eduardo Pinheiro da Silva, né? Isso, lá em Lins. Bispo de Jaboticabal, lá em Lins. Isso. E nós fomos visitar o seminário lá, e você estava sozinho no seminário, porque estava todo mundo de férias. Lá, e você estava terminando, acho que o seu curso de História, fazendo alguma coisa em São Paulo, estava de férias no seminário em Lins. Isso. E vocês estavam lá preparando a ordenação do Eduardo, do Dom Eduardo hoje, e do Padre Eduardo na época. E de fato foi lá mesmo, é verdade. Aí eu lembro que eu te vi assim, aquele seminarista enorme, né? Eu 1,70 m, você eu não sei, cara grande. E sempre assim, eu falo que olhando para trás, eu já, como eu disse, eu estou com quase 54 anos. Este ano, em outubro, se Deus quiser, faço 54 anos. E se Deus quiser, no fim do ano, 27 anos de padre. Então eu tenho assim já muitas lembranças, né? E eu gosto muito de olhar para tudo isso, não porque cultive o passado por melancolia, nada, graças a Deus, nada disso. Mas eu gosto de pensar muito, olhar muito para a minha história, justamente para agradecer muito a Deus, para ressignificar muita coisa, e olhando para tudo que passou, eu fico pensando, acho que Deus me deu sempre muita coragem, sabe? Por isso que eu gosto muito até as pessoas, quando me veem, falam que gostam muito quando eu digo coragem. Eu digo muito para todo mundo, coragem, coragem. Eu acredito muito nisso. Ter coragem de continuar em frente, sabe? Porque os desafios são muitos, nossos limites são grandes, mas ao mesmo tempo, lembrar aquilo que diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me do que passou, eu me lanço para a frente, né? Na busca de Cristo. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus. Sabe, Padre Guabiraba, eu fico pensando assim, e hoje eu conversava com uma outra pessoa sobre esse tema, e uma coisa interessante é o seguinte, se a gente olhar cada um de nós, né, que respondemos ao chamado de Deus, de Jesus Cristo, a primeira coisa importante para a gente escutar esse chamado, porque se a gente não escuta, Deus chama, mas a gente não escuta, é a proximidade com Deus. Porque você falou, você era engajado dentro da sua comunidade, mesmo
morando fora da cidade de Lavínia, você morava no distrito de Lavínia, na zona rural, né, na zona rural, mas você tinha esse engajamento, você tinha essa proximidade com Deus, né? É muito importante isso, né? Os nossos jovens que estão nos escutando e também os casais, porque eu disse bem no início da nossa fala que nós estamos falando de todas as vocações, né? Sim, hoje, todas, com a sua presença, a gente está falando da vocação sacerdotal do padre diocesano, né, que você representa essa vocação, mas a gente está falando de todas as vocações. Então, todos nós, leigos ou consagrados ou sacerdote religioso, se nós formos olhar a origem do nosso chamado, e quando a gente respondeu, a primeira coisa que aconteceu foi justamente essa proximidade com Deus, né? É porque Deus, eu acredito muito no seguinte, lembrando o profeta Isaías, Deus se deixa encontrar sempre, também por aqueles que não o procuram, claro, mas é preciso procurar Deus, né? Então, este último domingo, nós ouvimos as parábolas, né, do tesouro escondido, que é encontrado, e a pérola que é procurada. Então, são duas dimensões muito interessantes. Deus se deixa encontrar por quem não o procura, digamos, obstinadamente, mas... e também por aquele que o procura, né? Porque dentro de nós existe um desejo de encontrar o sentido da vida, claro. Sim. E para nós que cremos, do ponto de vista da fé, o sentido da vida é Deus, né? É o Cristo. Esse tesouro escondido, é Cristo escondido nas Escrituras, como dizia Santo Irineu, é Cristo escondido na vida, no mistério da nossa vida, na realidade. Os acontecimentos, trágicos ou não, difíceis trágicos ou não. Em todos eles. A pérola de grande valor é o Cristo também, claro, sem dúvida nenhuma, pela qual, como dizia Orígenes, vamos deixando as pérolas que valem menos, né? Mas de fato é preciso ir cultivando essa intimidade com Ele, é na comunidade, lá na vida de igreja, que nós vamos olhando e entendendo. Eu, por exemplo, me lembro muito dos padres da minha infância. Eu ficava olhando os padres que iam celebrar a missa, iam de Lavínia para celebrar, 18 quilômetros de distância, estrada de terra. Quando eu fui pároco de Lavínia depois, eu fazia o mesmo trajeto que eles faziam. E aquilo me dava uma alegria, uma emoção muito grande, porque eu me lembrava na minha infância dos padres que iam lá para Tabajara celebrar para nós, batizar, enfim, nos atender, né, nos evangelizar. Me lembrava muito da minha primeira comunhão, né? Quem me deu a primeira comunhão foi um padre espiritano, missionário espiritano indiano, o padre Patrício Soares. E, enfim, eu acho que tudo isso marcou muito. Marcou não só o padre, mas depois eu me lembrava também da catequista, dos leigos que tocavam a comunidade, havia terço à noite, e nós rezávamos. Então tudo isso vai formando o nosso coração, né? Deus que chega até nós por meio da família muito simples, humilde, que nos transmitiu o Evangelho como pôde, por meio dos leigos, da comunidade, dos padres. Tudo isso vai formando o nosso coração, vai aumentando... Vai preparando o coração. Exatamente. E vai aumentando o desejo cada vez mais de dizer, escuta, eu preciso responder a Deus, né? Como padre ou não, como leigo engajado, como casado, mas é preciso responder a Deus que me chama para servir o reino, né? Então, tudo isso, para mim, está sempre muito presente. E eu olho para tudo isso com muita gratidão, sempre. Você está falando aí, está me passando um pensamento aqui, assim, você, quando tem essa proximidade, esse engajamento na comunidade, parece que a gente tem mais sensibilidade para escutar os apelos de Deus, mais sensibilidade para responder, mais sensibilidade para ver as necessidades, né? E eu me lembrava, claro, daquele apelo de Jesus, a messe é grande, os operários são poucos, que às vezes as pessoas escutam, né, esse apelo de Jesus e falam, isso daí é para quem quer ser padre, religioso ou religiosa. Não. Quando Jesus fala que a messe é grande e os operários são poucos, ele está falando isso para todo mundo. Para todos. E hoje temos muitas pessoas engajadas. Sim. Eu vejo aqui em Araçatuba
quantos grupos, quantas pessoas que pregam o evangelho, partilham a palavra, ajudam, visitam. Imagina o que seria de nós, os padres, de modo geral, os párocos, sem essas pessoas que não é que nos auxiliam simplesmente, porque não são auxiliares nossos, mas que exercem o seu ministério como pessoas batizadas, engajadas, e que vão respondendo esse chamado. Isso é muito importante. O chamado é dirigido a todos, com certeza. Até porque, nessa dinâmica, somos todos discípulos. Com certeza. Não há distinção. Existem diferenças entre nós que são normais, absolutamente normais. Eu sou padre, outro é leigo, outro é religioso, religiosa. Mas não há... existem diferenças, mas não são distinções no sentido de superioridades, disso e daquilo, absolutamente. Inferior, superior, isso, aquilo, nada disso. Todos somos discípulos. E nós vivemos o nosso discipulado segundo o discernimento que fazemos para responder à vocação. Sim, com certeza. E completando o que você disse, nós todos somos discípulos e missionários, né? Uma frase forte. Discípulos e missionários, exatamente. Exatamente. Isso é muito importante que todo mundo entenda, né? Discípulos e missionários. Porque o discípulo se forma para depois ir. Sabe que existe uma expressão bonita do padre Fausti, um biblista italiano de qual gosto muito, que foi um grande companheiro do cardeal Martini em Milão, né? Ele diz assim que a igreja missionária, é vocação da igreja ser missionária até por gratidão, porque aquilo que a igreja recebe de graça de Deus, ela precisa pôr para fora, no sentido, ela precisa comunicar para as pessoas, porque é um dom, e nenhum dom pode ficar preso. Então o evangelho, a palavra, essa riqueza que a gente recebe, o que nós faríamos com isso tudo, se não transmitir, comunicar com alegria, com gratuidade. Então, de fato, foi importante você ter lembrado discípulos, porque acolhem, recebem o evangelho, a boa nova, e depois transmitem com alegria, com gratuidade. Essa semana alguém me fez uma pergunta assim: padre, qual a diferença entre o senhor, por exemplo, e o padre Guabiraba? Por que fala que o padre Guabiraba é um padre diocesano e o senhor é salesiano? Que diferença existe? Só existe o salesiano? Eu falei, não, existem tantas congregações religiosas masculinas, né? O padre Guabiraba é um padre diocesano, eu sou um padre religioso. Então é importante a gente esclarecer um pouco isso, né, Guabiraba? É importante que às vezes as pessoas ficam igual quando pergunta a diferença de frei e padre, né? Você conversou com o frei Claudemir também. Foi. A igreja, como eu disse, a igreja é uma unidade na diversidade, e essa é a riqueza dela, né? Os bispos sempre tiveram, desde o começo da igreja, claro, o seu presbitério, né? O seu clero, seus padres, digamos assim. As comunidades religiosas foram se formando com seu carisma próprio, e você como religioso sabe disso melhor que eu. Com o passar do tempo, também tiveram os seus ministros ordenados, no caso os diáconos, os padres e bispos, posteriormente também a serviço da igreja, né? E é claro que, como é que nós poderíamos dizer, a rigor, o trabalho pastoral nas paróquias sempre esteve, e a rigor majoritariamente está ainda sob o encargo dos padres diocesanos, os padres ligados diretamente ao bispo, né? Mas é claro que o cuidado de paróquias também é feito por padres de congregação religiosa. Aqui em Araçatuba, por exemplo, vocês salesianos têm uma paróquia. Sim. Os claretianos têm uma paróquia, né? Em Birigui os freis têm, Guararapes os eurionitas têm. Mas, por exemplo, os de ordem religiosa, como salesianos, franciscanos, etc., não têm em primeiro lugar essa preocupação. Tem suas obras específicas, como, por exemplo, no caso de vocês aqui, a educação, né? E no nosso caso, por exemplo, eu que sou padre diocesano, ligado diretamente ao bispo, à diocese,
Primeira coisa é que eu estou circunscrito, digamos assim, a esta diocese, mesmo juridicamente, eu pertenço a esta diocese. Embora eu possa servir também a igreja em outros lugares, posso ir para outra diocese, com o consentimento do meu bispo e do outro bispo, trabalhei em outra diocese sem problema nenhum. Posso até mudar de diocese por algum motivo, mas eu estou ligado aqui. Posso exercer outras tarefas, dar aulas, sei lá, servir em outras coisas. Digamos, eu já sou formado sabendo que eu vou ser destinado a trabalhar em paróquia, né? Eu, por exemplo, sempre trabalhei em paróquia desde o começo. Então, sempre fui pároco, fui vigário, pároco. E é o bispo com seus padres provendo o cuidado direto do povo, o cuidado pastoral das pessoas daquela diocese, sabe? E nós estamos ligados a esse território. Ao passo que vocês, de comunidade religiosa, têm uma organização como os Salesianos internacional, a vida comunitária. Sim. Nós, diocesanos, não temos como parte do nosso carisma, da nossa formação, essa obrigação de formar uma pequena comunidade de padres. Vocês já têm como parte da vida de vocês a comunidade. É uma característica da vida religiosa. Uma característica da vida religiosa, a vida comunitária, né? Então são algumas particularidades, as obras específicas, tal. Missionários somos todos. Sim. A missão toda. E mesmo o padre diocesano pode pedir para o seu bispo: olha, eu gostaria de ser missionário em outras regiões do mundo. Ele pode. Uma vez que uma outra região aceite, outro bispo aceite, pode até fazer parcerias com congregações. Existem vários modos de trabalhar, mas especificamente eu sou padre desta diocese, ligado ao bispo diocesano, e juridicamente a minha condição é muito particular, diferente do padre religioso. No fim, estamos todos a serviço do mesmo reino, da mesma igreja, mas dentro das particularidades nossas. No caso de vocês, por exemplo, há uma coisa entre vocês que jamais acontece na vida diocesana. Por exemplo, o salesiano pode não ser padre. Sim. Faz os votos e permanece religioso dentro da comunidade, a serviço da comunidade, como há muitos. Nós, quando estamos no seminário diocesano, já sabemos, nós vamos ser padres, porque nós não temos outro estilo de vida. Então são as particularidades que existem na igreja, né? É bom lembrar também que o religioso tem os conselhos evangélicos. Né? Isso. A pobreza, a castidade e a obediência como votos. Sim. Nós, diocesanos, por exemplo, não fazemos os votos no sentido dos conselhos evangélicos. Assumimos, claro, os compromissos. Nós prometemos obediência ao bispo, aos sucessores dele, porque a obediência é um valor em qualquer situação. Obediência que não significa submissão cega a ninguém. Obediência que significa saber ouvir, porque a palavra obediência significa exatamente isso. Ab audire, né? Significa prestar atenção, ouvir. Então o que é obedecer? Obedecer não simplesmente à pessoa do bispo, mas obedecer ao bispo, que é o pastor que nos conclama a servir naquelas urgências maiores, sabe? A obediência é estar aberto a colaborar naquilo que não é a pessoa do bispo que precisa, mas é a igreja local, e o bispo é o intérprete disso, né? Fazemos o compromisso de celibato, né, que é guardar a castidade própria do celibatário, que é não constituir família e também, claro, não viver a genitalidade. Mas isso não significa ser uma pessoa castrada, fria, sem afeto, pelo contrário. Eu nunca me esqueço que uma vez ouvi, foi do padre Márcio Fábio, grande professor de moral redentorista, o celibato, o voto de castidade ou celibato é uma opção sexual também. É uma vivência da sexualidade que dispensa a genitalidade, mas não significa que seja nenhuma espécie de castração psicológica, nenhum fechamento ao afeto, muito pelo contrário, é uma outra forma de abertura, né? E
a questão da pobreza, vocês religiosos assumem concretamente não se apropriar de nada e viver a partilha na comunidade, claro, né? E no nosso caso, nós não temos a obrigação, nós podemos inclusive possuir bens, mas evidentemente que se recomenda a todo servo de Deus, a todo ministro que se coloca a serviço da comunidade, ordenado ou não, mas sobretudo aos ordenados, a um pastor na comunidade, que não se apegue ciosamente, de modo desordenado, aos bens. Imagina um padre que comece a ter como preocupação acumular bens. Esquece das outras coisas. Não só vai esquecer, como vai trilhar caminhos. Isso acontece até nas famílias, né? Nas famílias, claro. Mas isso é uma coisa que se impõe a todo cristão, a todo mundo que quer servir o reino de Deus. Colocou em primeiro lugar a busca dos bens, vai dar problema, né? Perfeitamente. Mas na vida diocesana, por exemplo, se eu recebo uma herança, se eu tenho um bem, eu posso ter bem no meu nome, posso administrar alguma coisa, contanto, é claro, que isso não seja o meu objetivo e nem me atrapalhe, nem empecilho, e nem faça de mim uma pessoa que se esqueça do pastoreio para buscar bens, buscar coisas, né? Aí uma coisa vai estar errada, né? Então, são as particularidades da vida diocesana que se diferencia da vida religiosa. Mas, no fim, todos nós estamos a serviço do reino e esse testemunho que todos devem dar desse valor maior que é o Evangelho, né? E depois você falou bem aí, e eu queria acentuar, que nós religiosos, a gente faz os nossos votos, né, na profissão religiosa. Isso. Enquanto que vocês, por ocasião da ordenação. Da ordenação, né? Então, porque o objetivo primeiro, né, sempre foi da vida religiosa a consagração. A consagração. Ou seja, a ordenação pode acontecer ou não depois, né? Tanto assim que você se tornou salesiano primeiro para depois ser padre, né? Então primeiro faz todo o processo para ser salesiano, né? Depois de salesiano, que vai ser padre ou não vai ser padre, né? Sim. Nós não, nós já vamos preparados para ser padre. E no dia da ordenação, já diaconal, né? Na ordenação diaconal nós já assumimos o compromisso do celibato, no caso do diácono permanente, do diácono transitório. No meu caso, por exemplo, eu fui ordenado diácono com vistas à ordenação presbiteral. Então já fiz o compromisso de celibato ali e da obediência, né? E porque na igreja existem também os diáconos permanentes, né? Mas o diácono permanente, via de regra, ele já é ordenado, no caso, na igreja, na nossa disciplina, já casado, quase sempre. É muito raro encontrar um diácono permanente celibatário. Então, no caso, ele naturalmente não vai fazer o compromisso do celibato, porque ele já é casado, né? Mas no meu caso, quando fui ordenado diácono, que é o primeiro grau da ordem, eu já fiz o compromisso do celibato. Depois, na ordenação presbiteral, foi a continuação disso, né? A continuidade disso. E da obediência também. Nem se pergunta na ordenação nossa de padre diocesano não se faz o compromisso de pobreza. Mas, como eu disse, está implícito o cuidado, mas isso é a todo cristão, não é só o padre. Sim, né? Todo mundo. É interessante você falar isso, e eu estava pensando ainda há pouco, eu estava até conversando com você ainda há pouco, que as pessoas precisam entender, não é? A gente ouvindo você falar, e eu estou aqui relembrando tantas coisas que eu já vivi também no tempo de seminário, a parte formativa, né? Que dentro desse processo que a gente abraça a vida religiosa, abraça a vida sacerdotal, existe uma reconstrução de um projeto de vida, né? Os jovens precisam entender, os casais, as famílias, né? O leigo de um modo geral, que quando a gente quer responder a esse apelo de Jesus, como a gente disse ainda há pouco, onde quer que a gente esteja, na qualidade de padre, de religioso, de leigo, né? de leigo casado ou não casado, a gente sempre tem que reconstruir o nosso projeto de vida, porque a nossa resposta, você está falando aqui da questão da pobreza, né?
é uma renúncia, né? E a gente sabe que para abraçar esse projeto novo na vida da gente, dar essa resposta, a gente tem que aprender a renunciar muita coisa. É porque é interessante a questão do projeto, né? Todos nós temos nossos projetos pessoais, nossas ideias e tal. E muitas vezes eles permanecem, né? Eles permanecem. Adiados, talvez, né? Adiados e tal. Você sabe que há muitos anos atrás eu li uma frase do Hans King, que dizia assim: quando nós dizemos sim a Deus, o não permanece como uma contínua insistência. Então, eu digo sim a Deus, alguém diz sim no matrimônio, etc. e tal, o não, ele não desaparece, ele permanece ali insistindo, né? A grande questão é saber se eu vou dar conta de manter o sim que eu dei, né? Então, acho que sustentar o sim que nós damos é uma luta muito grande. E precisa ser... Mas isso é para tudo na vida. Para tudo. Por exemplo, o mínimo compromisso que eu assumo, eu preciso depois ter motivações para mantê-lo. Sim. Imagine um projeto de vida. E agora, por exemplo, eu me torno padre numa diocese. Eu tenho, por mais que eu consiga, digamos, desenvolver algum projeto pessoal no meio disso tudo, e às vezes faz alguma coisa da gente, eu não posso esquecer que eu estou num projeto maior, de igreja, de diocese, né? E como é que vai ficar se eu começar daqui a pouco a misturar, a confundir as coisas? É complicado isso. Questão da renúncia, sabe que eu tenho entendido muito renúncia como... Eu tenho olhado o lado positivo da palavra renúncia, tenho procurado pelo menos olhar o lado positivo da palavra renúncia. Que renúncia não é simplesmente tirar alguma coisa. Que a gente às vezes pensa na renúncia como: eu tiro uma coisa, mas eu tiro uma coisa para quê? Só por tirar, né? Da minha vida? Eu tiro uma coisa, eu tiro isso aqui, abro mão disso, porque eu quero abrir espaço para uma coisa maior, melhor e mais importante. Sim. Até porque nenhuma pessoa em sã consciência deixa mais por menos. Sabe que eu gosto muito de meditar o Evangelho da conversão de Mateus. Da conversão de Mateus. E tem uma pintura do Caravaggio, ele pinta a vocação de Mateus, o Cristo estendendo a mão para ele, uma luz que vai na direção dele, e Mateus olha para Jesus, né? Olha para Jesus e os pés de Mateus já estão fazendo um sinal de que vão se organizar para levantar. Mateus ainda está sentado. 2 companheiros de Mateus, se não me engano, permanecem olhando para as moedas e contando as moedas. E Mateus já olha para Jesus, já se deixa iluminar pela luz que vem do Cristo. E o detalhe do pé que já está fazendo aquele sinal. Os pintores são interessantíssimos por isso. Os detalhes é que conta a história do quadro, né? Que vai se preparando para se levantar. É interessante. E voltando a falar do padre Fausti, ele interpreta isso como esse primeiro olhar de Jesus, né? Que Jesus viu Mateus. O Evangelho diz que Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos, chamado Mateus. Depois Mateus se levanta dali e vai atrás de Jesus. O padre Fausti diz que isso equivale a uma ressurreição, porque a palavra ressurreição tem um sentido de dar um salto, né? De pular. Então veja, o que levou Mateus a abandonar aquelas moedas, aquilo tudo e não sei mais o que, Sua né? riqueza, né? Sua riqueza. Ele descobriu uma riqueza maior. Então, para mim, a renúncia, ela só faz sentido porque eu encontrei alguma coisa maior, melhor, mais importante. Agora, resta saber o que é mais importante para mim. Santo Agostinho diz que
a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de riqueza. Porque aquilo que a gente chama de riqueza se torna muito importante para nós. Toma conta do nosso coração. Então, se riqueza para mim é coisa, é isso, aquilo, né? Então, o que é riqueza para mim? Então, renúncia é uma palavra que tem uma acepção muito positiva, porque renúncia significa abrir espaço. Abrir espaço para colocar o que vale a pena no lugar. Então, nesse sentido, é algo muito interessante. Então, a questão do projeto pessoal, eu não vou morrer para acolher um outro projeto, se aquele projeto valer a pena, né? Agora, se não valer a pena, você imagina, um casamento vai virar um horror. Um projeto profissional vai virar um horror. O sacerdócio, então, nem se fala, a vida religiosa. Aí vamos, cada um na opção que fez, se não for de fato aquilo. Eu já ouvi gente chamar o emprego que tem de gaiola dourada, porque diz assim, me dá muito dinheiro, padre, mas é uma prisão. Eu já ouvi gente chamar casamento de calvário, por aí vai. O sacerdócio, sei lá do quê, porque vai cumprindo as obrigações, mas e daí? Né? A vida religiosa, de penitência, e aí a pessoa vai chamando o que quiser. Agora, tudo tem seu lado exigente, por melhor que seja. Agora, se a coisa for só um peso, só uma exigência, aí precisa pensar um pouquinho o que está acontecendo, porque se eu escolhi, se eu decidi abandonar as pérolas menores, é porque aquela pérola maior é mais importante, brilha mais, né? Sim. Então, de fato, eu preciso deixar alguns projetos. Não dá para caminhar com o pé, navegar em duas canoas, é impossível. Sim. E querer tudo, porque a gente parece que está numa época em que a pessoa fala, mas eu quero, eu tenho direito. Tem, mas não dá para fazer tudo. Como é que vai ser? Aliás, existe até um engano, né? A pessoa se enganar, dizendo assim, não, o meu projeto pessoal, eu tenho a minha liberdade de escolha, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero, né? Depende. Até pode, de repente você fala, não, isso aqui eu tenho... Mas está se realizando? É por aí mesmo, né? Eu digo a você e a quem estiver nos vendo, nos ouvindo, sem demagogia, Deus me livre, longe de mim, mas assim, eu falo, como eu já disse, repito, vou fazer 27 anos de padre este ano. Já tive dificuldades, ainda enfrento dificuldades, não sei o que vem pela frente, mas até agora, com certeza eu tenho tido alegrias, consolações, né? E as consolações são muitas. Tem dores, tem dificuldades, claro, já houve momentos de eu ter que engolir seco, falar, não gostaria de caminhar por aqui, mas... Né? Há momentos que a gente bate o pé e fala, não, também não quero isso aqui. Claro, a gente não é um robô teleguiado. Graças a Deus existe entre nós, aí na igreja de hoje, a realidade nossa, eu vou falar da nossa realidade diocese de Araçatuba. Nós temos muito diálogo entre nós, padres, bispo, o nosso bispo, nós dialogamos, nós conversamos, nós chegamos a consensos. Mas sempre haverá momentos, haverá situações em que nós vamos ter que ceder alguma coisa. Um vai ceder daqui, outro vai ceder dali, porque há momentos em que precisamos todos estar de acordo. Aí não tem jeito. Agora todos têm que renunciar isso alguma coisa. A gente tem que dizer que acontece em todo estado de vida, né? Todo estado de vida. No casamento, quantas vezes acontece? Marido e mulher, muitas vezes, os dois têm que ceder juntos, têm que falar a mesma língua. Você sabe que quando eu converso com os casais, na entrevista pré-matrimonial, eu defino para os casais unidade. Eu falo, olha, unidade não tem nada a ver com uniformidade. Eu entendo muito a unidade como naquilo que é essencial, falar uma língua só. E aquilo que é secundário, deixa acontecer. É o princípio Santo Agostinho, né?
No essencial, a unidade. No secundário, a liberdade. E a caridade em tudo. Então eu falo para os casais, olha, se a gente conseguir ir entendendo isso, que no essencial, para todos, falamos uma linguagem só, e no secundário a gente respeita a liberdade de todo mundo, ajuda muito. Eu acho que é um pouco por aí. Né? Com certeza. Um pouco por aí. Padre, para a gente finalizar, você falou ainda há pouco, né? Você ressaltou dentro da vida religiosa a questão dos carismas, né? Nós, salesianos, o carisma da educação, né? Assim como tem outras congregações que trabalham com o carisma da educação, tanto do ramo masculino como do ramo feminino, né? A gente tem aqueles que têm o carisma da vida contemplativa, né? Que são os beneditinos e tantas outras. Como é que a gente poderia definir o carisma do padre diocesano? É a vida, a caridade pastoral nas comunidades, essencialmente, né? Embora o padre diocesano possa também exercer outras atividades, como o magistério e tal, eu diria, essencialmente, como padres, nós somos pastores de comunidades, de paróquias, de comunidades. É a caridade pastoral. O padre diocesano, eu vejo muito isso. É aquele que, se eu pudesse definir, digamos, usar uma ideia, uma palavra, uma frase, eu diria, é aquele que atende o povo no dia a dia. Esse atender o povo engloba tudo. Celebra a Eucaristia, organiza a paróquia, visita os doentes, dá atendimento, que hoje o atendimento é uma coisa muito séria, né, muito importante, ter aquela disponibilidade para atender as confissões, direções espirituais, ouvir as pessoas e tal. É aquele que atende o povo, que organiza, dá formação, prega nas comunidades, na paróquia. Em comunhão direta com o bispo diocesano e com os seus irmãos de presbitério. Então a gente forma um presbitério, né, que tem o bispo como cabeça, digamos assim. Então esse é o carisma nosso de padre diocesano. Né? Muito bem. Padre, gostosa a nossa conversa. Eu também gostei muito. A gente poderia continuar aqui com tantas outras coisas. Acho que a gente tem tanta coisa a explorar e esclarecer, né, sobre a vocação sacerdotal do sacerdote diocesano, né? Mas não é que a gente pode ficar tanto tempo assim. Vamos deixar esse gostinho de quero mais, né, para a gente ter outra oportunidade para a gente discutir, falar sobre esse tema tão importante também na igreja, né? Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, sua resposta, né? Você é sempre também muito atencioso, sempre ajudando, sempre presente quando a gente precisa. Então a gente agradece muito tudo isso, tá bom? Esse carinho, essa disponibilidade. Eu que agradeço a você, Padre Paulo, ao Unisalesiano e a todos aqueles que nos acompanham, né? E se eu posso dizer uma última coisa, aos jovens, a todos, olhem para a igreja, para essa riqueza que a igreja tem, para essa diversidade, né, dentro da unidade. Isso é uma bênção, isso não tem nada de mal, muito pelo contrário. E nessa diversidade é que a riqueza do Espírito Santo é colhida e acolhida. Muito bem, obrigado. E você que nos acompanha, mais uma reflexão para você pensar, né, sobre a sua vocação, principalmente os nossos jovens, né, que estão aqui na universidade, ou que nos escutam, ou que nos assistem. Vale a pena, né? A gente percebe esse entusiasmo, né, de quem está aqui, hoje o Padre Guabiraba. Então a gente percebe que vale a pena a gente dar essa resposta. Se você sente esse apelo de Deus dentro do teu coração, não tenha medo de dizer sim, tá bom? Um grande abraço para vocês.